I was thinking as Ernie sang that song a few moments ago, On the Wings of a Dove. How is the melody to that? Start it for me, Ernie. On the wings of a Snow white dove. Sing it with me. God sent down His pure, sweet love. Was a sign from above. On the wings of a dove. I understand Ernie made 2 verses. That I'm going to make you 3 verses. Noah had drifted on the flood's many days. He searched for land in various ways. Troubles he had some, but not from above. For God gave him His sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love, was a sign from above, on the wings of a dove. Jesus, our Savior, came to earth one day. He was born in a stable, in a manger of hay. Though here rejected, but not from above, for God gave us His sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love, for a sign from above, on the wings of a dove. Though I have suffered in many a way, I cried for healing, both night and day. But faith wasn't forgotten by the Father above. He gave me His sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love, with sign from above, on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. There's a land beyond the river that we call that sweet forever, and we only reach that shore by faith degree. Oh, one by one we'll gain there to dwell with Thee immortal. When they ring those golden bells for You. Now hum it really then. Don't you hear the bells now ring? Don't you hear the angels? That's when all blends to one. The glory, hallelujah, jubilee. In all sweet forever, just beyond the shining river. When they ring those golden bells for You and Me. How many love Him? Raise your hand. Thank the Lord.
I'll reach out over, shake hands with somebody by you and say, God bless you. Those bells now ringing, don't you hear the angels? Sure, we're citizens of the kingdom. Let's glory, hallelujah, jubilee. In that water forever, just beyond the shining river, when they ring those golden bells. Find on this little camp up on the mountain, Transfiguration, when they were commissioned to hear, the only thing they was commissioned to do was to hear. E nós encontramos neste pequeno arraial em cima do Monte da Transfiguração, quando eles foram incumbidos para ouvirem, a única coisa que eles foram incumbidos de fazerem foi ouvir a palavra. Only thing they seen was not a creed. Eles simplesmente não viram um credo. Never seen nothing else but Jesus. Eles não viram nada a não ser Jesus. And He is the Word made flesh. E Ele é a palavra feito carne. How beautiful that is to the same camp that was in the Garden of Eden. Quão bonito era aquilo, como o mesmo arraial que estava no Jardim do Éden. When God fortified His church in the Garden of Eden, His people, they had one wall to stay behind. Seu povo tinha um muro onde se esconder, e este era a palavra. Was the Word. They had one shield, one armor, one thing, because God knew what would defeat the devil. Tinha o escudo, uma armadura, uma coisa que Deus sabia que derrotaria o diabo. That's the Word. E isto era a palavra. Jesus did the same thing. It is the Word. It is written. Jesus fez a mesma coisa. É a palavra. Esta está escrito. Tried to quote it, not quote it for him. E Satanás tentou citá-la, não citá-la, mas dizê-la para ele. Jesus said, and it's also written. E Jesus disse, e também está escrito. Now we must stay with that word. Ora, devemos permanecer com aquela palavra. The camp that they had there, Peter, James, and John, and Jesus, Moses, and Elias. E neste pequeno arraial que eles tinham lá, com Pedro, Tiago, e João e Jesus, Moisés e Elias. And in their camp, they seen the heavenly host of the shadow or the pillar of light hanging in this cloud that transfigured the Lord Jesus. E em seu arraial eles viram a proteção do exército celestial, ou a coluna de luz, nesta nuvem que transfigurou o Senhor Jesus. Ready to make a denomination, one for the law and one for the prophets and so forth. The voice said, "This is my beloved Son, hear ye him." E quando eles estavam prontos para fazer uma denominação, um para a lei e outro para os profetas e assim por diante, a voz disse, este é meu filho amado, a ele ouvi. I thought they was commissioned just exactly like it was in Eden. Stay with the Word. Então, o que lhes foi incumbido foi exatamente como foi no Éden. Fique com a palavra. That's God's camp for His people. Este é o arraial de Deus para seu povo. It seems today to be a day of when people are going beyond the camp. Hoje parece ser um dia no qual as pessoas estão saindo fora do arraial em todas as coisas. In everything, they're going beyond. Eles estão indo além. You know, I was told
some time ago that they had a jet plane now. Vocês sabem, me foi dito há algum tempo atrás que eles têm um avião a jato. That can make some noises we hear around here that shakes the windows. Agora que pode, fazem estes barulhos que ouvimos por aqui que sacodem as janelas. When the plane has got so fast that it crosses its own sound. Quando o avião alcança certa rapidez que atravessa seu próprio som, chamada barreira do som. Sound barrier. And when it goes beyond its own sound barrier, it's almost unlimited to what it'll do. E quando ele vai além de sua barreira de som, é quase limitado o que isto fará. And I think in there that we get a lesson. E eu penso que ali nós recebemos uma lição. We go beyond our own sound barrier into the Word of God. Quando nós atravessamos nossa própria barreira de som na palavra de Deus. Limited what God can do with a man that's ready to go beyond the camp. Então é ilimitado o que Deus pode fazer com um homem que está pronto para ir além do arraial. The camp of man, that is. Do arraial humano é isto. Cumprimentamos os nossos ouvintes, nossos irmãos que participam conosco de mais esta programação. Uma boa noite com Jesus. Estamos começando agora o culto com pregação da palavra, uma mensagem de Deus para nós, pregada pelo nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves. Culto que acontece todas as terças e quintas, às 19 horas, e aos sábados, às 18 horas. Ao som do hino Somente Crer, vamos receber a palavra de Deus através de mais esta poderosa mensagem. Amém. O Rinaldo já está lá? Já? Aí já está ali. Espera aí. Como é que é esse aqui? Segue-me, hein? Segue-me. Tem aqui seu segue-me. Ele dá maior graça e mãos redentores. Vamos ver. Um dia carregado só, eu ia caminhar, gemia sob um peso e dor, sem ter a quem falar. Senti aos pés cansado e a força me faltou. Então, mestre, a voz me confortou. Meus pés senti cansado na via para a cruz. Conheço as tuas dores, levei-as sob a cruz. Não temas, sou contigo, é grande o meu amor. Ó, toma tua cruz e segue-me. As velhas redes eu deixei,
Jesus, pra te seguir. Meu peito se inflamou de amor, saí pra te servir. Eu quis ganhar-te as almas, reverses encontrei. Fraquejo, amado mestre, o que farei? Deixei meu lar na glória, ao mundo vim por ti. Pra que levar-te a glória? A cruz sofri por ti. Não temas, sou contigo, meu nome é Salvador. Ó, toma tua cruz e segue-me. Eu sinto alento, ó meu Senhor, ouvindo seu falar. Queria fazer tanto aqui, Jesus, pra te agradar, mas vejo em mim fraqueza, não vejo em mim poder. Ouvi o amado mestre então dizer: se um copo d'água apenas nas mãos te confiei, um copo d'água apenas, não mais te pedirei. Somente na fraqueza se opera o meu poder, na tua força, ó mestre, eu seguirei. Muito bonito. Amém. Vamos ficar de pé. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Senhor Deus, nós jamais poderíamos falar com o Senhor pela nossa própria dignidade. O único digno foi o Cordeiro. João chorava amargamente porque ninguém podia abrir nem sequer olhar para o livro. Mas uma voz o consolou: não chore, João, porque o leão da tribo de Judá venceu. Ele vai abrir o livro. Sabemos que quando João olhou, ele viu esse cordeiro sangrento, essa graça se manifestando durante 7 períodos para os gentios. E agora nós estamos aqui, no finalzinho dela. Estamos dando os últimos passos. Talvez não seja mais tempo de estarmos brincando de igreja, de estarmos alimentando amargura, sentimentos, porque na hora de um incêndio, da queda de um avião, de um terremoto, tudo isso é esquecido. Principalmente o que está para acontecer, deveria levar-nos a abandonarmos a nós mesmos, aos nossos sentimentos. A hora é muito, muito sublime. O momento é muito importante. E parece que nós
ainda queremos brincar com isto. Os nossos sentimentos brincam com a graça, brincam com os favores de Deus. Nós nos emburramos, nós nos damos ao luxo de nos emburrarmos diante de tão grande misericórdia, diante de tão grande graça, e num momento de tanta emergência como este. O Senhor tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de cada um que pede misericórdia. Aleluias. Aleluias. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentar-vos. Eu, desafiando a mim próprio, eu digo e afirmo, só tenho certeza que o rapto ainda não se deu porque Elias e Moisés não entraram em cena. Isso é uma doutrina infalível. Não é porque a família Brana está na terra, porque o irmão José Brana está na terra, porque eu estou na terra, porque o irmão Grim está na terra, porque outros estão na terra ainda. Porque, dado aos acontecimentos, esse século, esses dias, já deixaram Sodoma e Gomorra para trás muito tempo. Deixaram para trás mesmo. A única coisa que explica é o seguinte, é a longanimidade. Deus é longânimo e vai estendendo. E não se sabe até quando isso vai ser esticado, né? Nós temos aqui, nessa revelação dos selos, um fato muito importante, de suma importância para aqueles que dão real importância às coisas de Deus, que é essa guarda posta por Deus. É bonito. Aqui quarto selo, parágrafo 71. Logo encontramos no livro que os guardas estão ali velando por cada lado. Oriente, poente, norte e sul. Se recordam como antes desenhamos tudo isso aqui? E como tudo enquadrava perfeitamente? Agora, continuando, nós vamos encontrar que esses guardas são justamente os 4 evangelhos, os 4 evangelistas. E eles têm um entrosamento tão significativo, tão importante com os selos, com o Apocalipse, que somente através do profeta mesmo é que nós poderíamos perceber, notarmos, né? Tantas parábolas e coisas assim que ficaram como
assim, parábolas para evangelização, para pregação. Mas todas elas têm um fundo apocalíptico. Todas elas têm uma base para o fim, para os acontecimentos da vida da igreja. Todas elas. Os 4 animais significam poderes e eles estavam ao redor dos Atos dos Apóstolos. Aqui no quinto selo, parágrafo 42, 45, o profeta nos mostra isto. Agora, como vimos na revelação das eras da igreja, os 4 animais eram um semelhante a um leão. Nós já aprendemos. Aí está o Evangelho segundo São Mateus. O outro como um bezerro ou boi. Aí está São Marcos. O outro como um homem. Aí está Lucas. E o outro como águia. Aí está João. Encontramos no estudo das eras que estes 4 animais significavam poderes e estavam em volta dos Atos dos Apóstolos, tal como sucedeu com o tabernáculo lá no deserto, lá atrás. Sei que vocês entendem, e não queremos tomar muito tempo agora, porém se recordam quando desenhamos aqui e mostramos como estavam cuidando isto, o cordeiro e a palavra para executar a palavra, exatamente como foi com a arca do pacto no lugar santo no deserto. E até mostramos claramente a posição de cada uma pelas cores de cada tribo de Israel. Todas elas tinham significado. Quantos têm ouvido as 7 eras da igreja? Ora, todos nós, não é? E vimos como até a natureza do animal foi um emblema dessa tribo. As tribos estavam situadas 3 em cada lado. E as 4 bestas estavam, uma a cada lado, vigiando sobre as tribos. Logo, quando vimos os evangelhos, veja a correspondência que vem. Até aquilo lá que a gente lê lá no Velho Testamento, mas para que isso, que tem isso, por quê, para que essas cores, para que essa púrpura, esses animais, essas coisas. Logo que vimos os evangelhos, mostramos como era quando entrava a arca. Ali estavam cuidando a arca do pacto. Logo encontramos que a representação sobre a terra do pacto da nova igreja foi o Espírito Santo. O sangue nos havia enviado o Espírito Santo. O sangue. Os 4 animais representavam as 12 tribos de Israel. 4 vezes 3, 12. Encontramos a natureza de cada um. E eles tomaram essa mesma natureza e trouxeram aos 4 evangelhos. Exatamente igual. Um falou com o leão, outro falou com o boi. E assim sucessivamente. Quer dizer, o outro falou com o homem, o outro com a águia. Os 4 evangelhos são a proteção do Espírito Santo. Amém. Agora, proteção do Espírito Santo? Como? Ele precisa de proteção? Ele protege a sua doutrina.
Ele protege o seu plano único de salvação. Ele protege o Calvário. Ele protege a doutrina que leva, sem dúvida, o verdadeiro e real significado, que traz, de fato, o real significado de por que, quando João olhou, ao invés de ver um leão, conforme foi anunciado, viu foi um cordeiro sangrento, com 7 pontas. Sempre havia eu pensado, e isto tem estado em minha mente desde uns 6 anos, quando vi aquele homem tão ilustre dizer que os Atos dos Apóstolos foi o andaime. Havia ouvido isso várias vezes, porém nunca de um homem com a experiência e posição deste homem como mestre e pregador. Quem tem escrito livros muito famosos, que todos têm lido, e logo agora ouvir-lhe dizer que os Atos dos Apóstolos não era conveniente para ensinar a igreja. Aquele pregador dizia, aquele grande mestre. Porém, a verdade é que os Atos dos Apóstolos é um mero fundamento, não o andaime, mas o fundamento. Foi isso que Paulo disse depois, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não foi dito andaime, foi dito fundamento. E eles não querem que seja ensinado os Atos dos Apóstolos, para então dizerem não há mais milagres, aquilo foi só para aquele tempo. Não há coisa como os dons espirituais, mas olha, não, isso não foi um andaime, isso foi um fundamento. Você sabe, o pedreiro que está aqui sabe que andaime não faz, ele ajuda na construção, mas ele não permanece. O que aquele mestre queria dizer? Que o andaime terminou a construção, o andaime foi retirado. Se levantou a igreja, acabou o andaime. Levantou a casa, terminou, rebocou, pintou, cobriu, acabou tudo, então retira-se o andaime. Não, ela é fundamento. Não se retira, está na base, é a base dos profetas e dos apóstolos. É por isso que vem de lá, daquelas coisas que a gente lê no Velho Testamento e não sabe porquê, e nem quer saber, e não complica muito, não é certo? Mas isso vem sair cá na frente. Veja, porque a Bíblia diz que o fundamento de Deus é edificado sobre a doutrina dos apóstolos. E é justamente em Atos dos Apóstolos que está o batismo. Justamente em Atos dos Apóstolos que está um dos principais segredos dos trovões, o segredo dos trovões, que é o regozijo na tribulação. Porque aqueles crentes, assim, quando eles eram agredidos, eles não voltavam como que inimigos, eles voltavam regozijando. E esse regozijo é, sem dúvida, um dos segredos. Olha, você quer saber de uma coisa? É no segredo, é dos principais. Sabe por quê? Porque os sentidos estavam sufocados, mais ofendidos, mais agredidos do que foram, e eles voltavam regozijando. E nós não temos isso, nós não regozijamos na tribulação.
A gente não dá graças a Deus porque atrasa um carro ali no trânsito. A gente não dá graças, não sabe dizer assim. Isso é exemplo apenas que eu dou. Dizer assim, pensar e aceitar. Isso aqui atrasou porque lá na frente ia acontecer uma coisa pior comigo. Isso aconteceu porque... quer dizer, nós não damos graças em tudo. Nós só damos graças, assim, de uma maneira muito rápida, por um prato de macarrão, por um prato, uma bandeja de pizza, uma panelada de galinha com arroz, com carne, arroz com piqui, lombo de porco. Um lombo de porco, mas como merece graças? Uma Coca-Cola merece graça demais. Peito de peru. Macarronada. Vestido novo. Bons tratos, elogio ao público, diante do público. Bons tratos. Boas roupas, boa casa, boa saúde, bons dentes, bonitos cabelos. Isso aí merece graças, gratidão. Ah, Senhor, dou graças, porque os meus dentes são tão lindos, tão perfeitos. Oh, Senhor, dou graça, porque minha boca está podre. Ninguém disse. Senhor, eu dou graça porque não tem muita coisa para comer hoje, além de arroz, feijão e farinha. É assim mesmo, é assim mesmo. Se fomos ofendidos, principalmente, então, a comida perde o sabor. Não come, joga o prato para lá. É assim. O fundamento está aí que tem a ligação perfeita. A igreja chegar ao ponto de dar graças em tudo. Em tudo dar graças. E entender que todas as coisas contribuem para o bem. Agora, para o bem daqueles que amam a Deus. A diferença está nisso aí. A grande diferença está nisto. Contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então ficamos buscando doutrinadores, mestres, não é? Caçando, procurando o segredo dos trovões e caça daqui, procura dali, e é isso, e é aquilo, e aquilo outro, e faz prosélitos, e faz isso, e faz aquilo, e divide, facção. Mas é tão simples, que adianta saber quantos quilowatts tem num relâmpago, num trovão aí, um relâmpago. Eles fizeram uma usina para captar energia, porque eles constataram que a energia de um relâmpago daria para iluminar a Terra por 100 anos. 100 anos. Então, são muito inteligentes, acabou. Agora nós temos a solução energética. Então fizeram uma usina captadora da energia do relâmpago. Foi o primeiro relâmpago que atorrou todinho. Não ficou nada. Não ficou nada. Você quer trovão? Quer relâmpago? Cuidado. Não quer as coisas simples, não quer aceitar a mensagem como ela é de fato, não é? O que aquilo significa. Mas quando você não se regozija na tribulação, você pode cantar, nós podemos bater palma, podemos louvar, podemos fazer tudo,
Mas o regozijo na tribulação, ele não é hipócrita. Você sai agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus. Porque eu me ponho a perguntar o seguinte: o que é que a igreja sofre hoje para testar realmente sua fé? O que é que ela sofre? Tentação? Para botar uma mini saia? Ninguém tem, é só botar. Ninguém manda em ninguém mais. Estou vendo aí, uma mocinha a irmãzinha mais velha já levou a mais nova. Ela entra e sai a hora que bem entende. A mais nova também já. Eu não sei porquê, daqui eu vejo a hora que entra lá. A hora que sai, a hora que entra. Ninguém impede mais, ninguém dá conta. Não é? Qual é a tentação? Qual é a provação? Pode se levantar, virar as costas e fazer um bico e sacudir os ombros e não precisa dar satisfação a ninguém mais. Tem que dar satisfação a ninguém, a diácono, a pastora, a pai, a mãe, a ninguém. Para quê? É só virar as costas, sacudir os ombros e seguir em frente. O que a igreja sofre? Inflação? Recessão? Eu já tenho dito, a igreja goza da maior economia que tem. O povo que está melhor economicamente é o povo de Deus. É o povo de Deus. Porque o povo de Deus não dá dízimo para o diabo. Não dá dízimo para Satanás. Não é? E se for comparar uma coisa com a outra, e se tivesse mais entendimento para alimentar e tudo, a saúde seria outra. Seria completamente diferente. Mas ele está curando diariamente. O que é que a igreja está sofrendo? Ela tinha uma arena, tinha leões, tinha fogueira, tinha essa coisa toda. Hoje tem o quê? Quer dizer, não pode sofrer as coisas. A igreja não pode sofrer. Não pode sofrer. Dentro dela própria. Não pode sofrer os irmãos, não pode sofrer uma irmã. Você agride logo, agride e diminui. Se brincar, pega e bate. Odeia. Toma ódio. Não pode sofrer os fracos, como diz São Paulo, não pode sofrer os danos. Não haverá regozijo na tribulação. Tem um hino aí, um hino muito bonito, graças dou. Eu quisera saber, eu não sei hino nenhum. Vai citando. Graças dou, vida, pelo bem, revelou. Tem bem maior que a mensagem, vamos lá. Se passou pelas bênçãos derramadas, coisa boa, né? Pelo amor, pela aflição, é. Revelado, né? Até agora só teve uma aflição. O resto tudo foi amor, foi perdão, foi só coisa boa. Até agora vocês cantaram só uma aflição. Só uma.
Mas você vai fixar nisso aqui, ó. Fixe nisto e você vai pensar nisso. Vai pensar nisto de uma maneira assim, bem... tem até aqui o irmão Branham falando que você deve ser sério. Você deve ter sinceridade ao crer na graça. Nós não vamos dar conta de chegar lá hoje de novo. Mas, vou te dizer aqui uma coisa. O profeta, ele diz, bom, eu tinha uma moça ali, que ela estava com uma blusa transparente, o cabelo cortado, tocando piano, ou órgão, não sei. E eu sei que depois uma pessoa, uma irmã lá, não sei como é que foi, quase bateu nele por causa daquilo. Ele disse, ali estava uma serra circular, uma natureza que era como uma serra circular. Mas eu estava pensando, de repente, uma mulher estava ali no santuário, não estava tocando piano, nem órgão, nem na frente da igreja, com a saia curta, o profeta pregando, desce do púlpito, tira o paletó, vai lá e põe nas pernas da mulher. Não, mas que contraste esse? Que coisa diferente. A outra está no órgão, está no piano. Saia curta, blusa transparente, cabelo cortado. Agora essa está lá no meio do povo, não está tocando nada, não está lá na frente. Está lá na frente. A mulher levantou e saiu cascavelando. Sabe o que aconteceu com ela? Ela morreu. Morreu logo em seguida. Morreu mesmo. Morreu não foi espiritualmente, morreu fisicamente mesmo. Foi sepultada. Como é que vai se entender isso? O que ela deveria fazer naquela hora, não é? Naquela hora, ela teve entre a graça e o juízo. Ela deveria escolher uma coisa ou outra. Ela naturalmente sofreu uma vergonha diante do povo, muito grande. Mas não foi maior do que aquela mulher que Jesus disse, não é lícito lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Ela, em troca, disse, sim, mestre, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa de seus... Você está vendo aí os trovões aí na parábola, no acontecimento, no Evangelho? A diferença está aí. Mas sabe o que acontece? É que nós temos dois sistemas. Um de sermos nervosos por esgotamento, ficarmos nervosos, atribulados, e irritados e coisas assim. E outro de sermos... É uma questão de espírito. É espírito. É uma coisa que eu não dou conta de explicar. Não existe explicação. Mas eu quero só dizer, se às vezes a pessoa é humilde, é simples, mas não tem um pingo de humildade. Eu tenho encontrado pessoas pobres, simples, você olha assim e fala, essa aí, vai ver, não tem um pingo de humildade. Para aceitar as contradições, para aceitar um não, para ouvir um não. Então, vamos prosseguir. Mas o fundamento é a doutrina dos apóstolos. Porque a Bíblia diz que o fundamento de Deus é edificado sobre a esquina. Efésios 2:20. E Cristo é a pedra de esquina, aliás.
O fundamento de Deus é edificado sobre a doutrina dos apóstolos. A proteção dele. E Cristo é a pedra de esquina. Efésios 2:20. Porém, quando esta pessoa disse isso, meu coração quase falhou. Pensei, com razão. Porém, agora vejo nos selos, é que não estava revelado. Não tinha revelação, não estava revelado. E ali estavam, porém, algo estava dizendo isso. Notem que eles protegem. Eles protegem. Quando chegamos a Mateus 28:19 e recorremos pelo livro de Mateus, o qual representava um leão, e vimos como entrou, encontramos exatamente porque batizavam no nome do Senhor Jesus Cristo. E ali estava parado com essa mesma escritura, cuidando a comissão sagrada do batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Estou agora entrando nas eras da igreja. Notem que agora, quando chegamos ao quinto selo, não há cavaleiro. Não há cavaleiro. Tampouco há animal para anunciá-lo. Não. O cordeiro abriu e João viu. Aí já não tem mais nada a ver conosco. Fica só até aqui. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele vai, de que maneira ele pode proteger, o Espírito Santo pode proteger a sua doutrina? É através dos apóstolos. Ela não falha, passaram séculos e séculos e séculos. Mas quando isso foi revelado, o que deu? Não deu outra coisa. Você pega um fotógrafo, manda a menina bater o retrato aqui da rosa, daquela flor, aquela rosa. Ora, o objetivo era a rosa, era isso aqui, esse panorama aqui, esse quadro aqui, com a rosa aqui. E quando revela o negativo, não dá outra coisa. Não deu outra coisa. Quando revela, não dá outra coisa. É batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. É quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Revelou, pum. Deu tudo certo. É fiel. É fiel. É exatamente o que foi fotografado. A máquina é boa. A máquina é profética. A máquina não falha. Revelou, não deu outra. Agora você vai levar isso. Regozijo na tribulação. Leia Atos dos Apóstolos. Nos evangelhos você vai encontrar eles pegando a Jesus. Você não vai encontrar Pedro apanhando, morrendo, João apanhando, morrendo. Você não encontra os apóstolos apanhando, morrendo, não é? Você não encontra os discípulos apanhando, morrendo. Não. Até ali é o seguinte: acabando com ele, eles se dispersam e isso acaba e pronto. Mas quando entra nos Atos, logo no início, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. Aí começou já a coisa. Aí já começou a coisa de novo. Aí agora apanhava, eram presos, eram mortos, sacrificados. Aí você vê a vida de Pedro, de João, foi parar na ilha de Patmos. Paulo apanhou demais, mas cantando na cadeia. Cantando na cadeia. Com os vergões.
chagas, feridas nas costas, de tanto apanhar, cantando na cadeia. Quando você sofre realmente por Jesus, você se regozija. Agora, quando nós sofremos pelas nossas mazelas, pela nossa natureza ranzina, nós não temos regozijo, nós só temos amargura, nós só temos sentimentos. Mas eu tenho essa experiência. Não tem regozijo maior você ver seu nome no jornal sendo bagunçado no jornal, porque você está certo, correto, agindo corretamente, pregando e vivendo para Jesus, porque você está trabalhando para Jesus. Aí dá um regozijo. Mas quando a gente está errado, aí vem amargura contra pessoas, amargura contra indivíduos, amargura contra e mágoas, e culpas, e isso, e mais aquilo, e mais aquilo. Agora, se é por Jesus, alegria, regozijo na tribulação. Eles protegem isto, eles viveram isto. Você vê que a Sirofenícia está ali, a mãe daquela mocinha que foi, ai, tem misericórdia, liberta minha filha, está aí, ó. Olha, não é lícito lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos, na vista da multidão. A mulher foi tão humilde que Jesus disse, oh, grande a tua fé, vai, tua filha está liberta. Agora, você vai ler Atos dos Apóstolos, não como andaime da igreja, mas como fundamento. Os 4 evangelhos guardando isto. Que relacionamento maravilhoso. A maneira que o irmão Branham, depois mais na frente a gente vai ver isso. Bota aí esse Mateus 24, né? O sermão profético de Jesus nos selos. A correspondência que há, a reciprocidade, a sincronização que há. É bonito demais. Mas tudo isso tem uma aplicação individual, pessoal. Nós vamos chegar ao ponto de nos regozijarmos, porque realmente o nosso sofrimento poderá ser, ainda que por um curto período, realmente por causa da mensagem. Porque até agora não. Uma moça vai estudar, ela disse, não, eu não vou fazer isso, essa educação física dessa forma. Eu não sei o que vira lá depois, que é uma carta da igreja, a igreja não vai dar carta. Não tem sentido uma coisa dessa. Vai empregar, vai trabalhar num ambiente, não sei como. Mas ainda não tem, não. Não tem aquilo que o irmão Branham disse, uma pressão. Ela existe realmente, uma pressão espiritual. É uma demanda dia e noite, 24 horas por dia, para te condenar, te deixar insatisfeito, como que não dou conta de seguir essa mensagem, de viver essa mensagem, eu não dou conta de colocá-la em prática. Tudo bem, essa pressão existe, dia e noite, o espírito do engano está aí, mas nós ainda estamos muito sentimentais, não é, irmão Vicente? Brinca com o irmão Vicente para você ver como é que ele fica nervoso na hora, um sentimento terrível, não é verdade? Mexe comigo para você ver. Faço um bico na hora. Agora, tem muitos aqui que já não incomodam com mais nada, não, né? Esses estão mais perto de Deus, né? Mais perto de Deus. Me suportam, suportam coisas. Esses estão mais perto de Deus, estão mais próximos da coisa real, desse segredo. Não tem. Olha, o principal deles todos, não importa você saber coisas
de cavalo branco, cavalo preto, cavalo vermelho. Não adianta nada. O principal está aí. É essa pessoa tão simples, tão humilde, que não sabe ler. Regozijar-se na tribulação. Regozijar-se quando for humilhada. Regozijar-se quando for injustiçada. Mas a gente faz é cair o semblante. É ficar triste. Não há regozijo quando nós não recebemos a devida consideração. Agora, isso não condena ninguém, não quer dizer que quem não está dentro desse quadro está perdido, mas de uma forma ou de outra, Deus vai levar os eleitos a isto. Ele vai. Você já pensou? Para isso existem hospitais, existem doenças, existem coisas, existe derrame cerebral, existe acidente de carro, existe clínicas, existem tantas coisas, existe um banho que alguém tem que te dar, se outra pessoa te dá banho. Existe muito meio para isso. Já que não tem jeito, é o cavalo, né? Aquele cavalo que não aceita o jockey manso, brando. Já que não tem jeito, é espirituoso, né? Está com sabuco debaixo do arreio, como o cigano fazia lá na festa da Trindade, né? Cavalo lerdo. Depois que o camarada comprava, trocava, descobre, tirou o sabuco debaixo do arreio, pronto, fica com a cara caída, beição caída. Mas por que ele é esperto quando o cigano chegou? Porque tinha 2 sabucos debaixo do arreio, incomodando, né? Essa é a prática das coisas. É isso mesmo. Se nós não podemos sofrer alguma coisinha de um irmão, pode deixar. Um dia você vai lembrar, de fato, eu achei tão ruim o irmão fazer aquilo comigo, e aquilo não significava nada, né? Eu fui tão ignorante, fui tão bobo, fui até um bobo. Agora, em relação a isso, em relação ao que se tem de enfrentar, irmãos, vamos para casa com essa síntese só. Regozijo na tribulação. Esse está aí no fundamento dos apóstolos. Se o seu coração não é você, oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não é isso, não. É lá dentro, vem aquele regozijo lá dentro. E eles saíram se regozijando por haverem sido dignos. E Paulo disse, a vós foi concedido, né, com a concessão, padecer pelo nome de Jesus Cristo. Foi concedido, foi permitido. Né? E aqui em Atos, né, como é que foi aqui? Onde é que foi, irmão? É Atos capítulo 4? Hã? É capítulo 4, né? E soltos eles, verso 23 por aí, deve ser. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo que eles disseram, os principais dos sacerdotes, os anciãos, e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus, disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia
a tua palavra, enquanto estendes as tuas mãos, a tua mão para curar e para que façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E não é nessa parte aqui, não. É 5:41, não é? Muito obrigado. É mais adiante aqui, porque depois eles foram presos aqui, não é? Eles apanharam, foi isso. Eles foram presos, apanharam, é do outro lado aqui, ó. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Amém. Daqui a pouco nós estaremos em tudo quanto é casa que quiser, às 10 horas da noite. Anunciando e ensinando. Aleluia. Amém. Bom, Elias. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Agradecemos ao nosso bom Deus por mais esta mensagem que ouvimos, pregada pelo nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves. Esta programação, com uma poderosa mensagem a nosso favor, acontece todas as terças e quintas, às 19 horas, e aos sábados, às 18 horas. A Web Rádio Fé para Vencer o Mundo transmite o nosso programa todos os dias em 2 horários, às 6 horas da manhã e às 18 horas. Às 18 horas, a Rádio daqui, em onda média de 1230, também transmite os nossos programas. Os nossos cultos ao vivo, bem como a Web Rádio, são transmitidos através da nossa página tabernaculodafé.org.br. Nos despedimos com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Boa noite com Jesus.